De fato, a educação é um assunto que mexe com as minhas vísceras. Desde muito tempo eu queria ser professor de história. Aí Deus me tirou da faculdade de história e me mandou para o seminário. Aí virou outra história, né? Virou outra história, acabou sendo outra história. E mesmo estando no seminário, a perspectiva da educação sempre esteve muito pulsante dentro de mim. E assim, Deus tem me dado a oportunidade de caminhar com alguns professores, com algumas escolas, acompanhar escolas, acompanhar alunos. E tem sido muito desafiador pensar numa proposta de educação que transforma, que seja, de fato, um instrumento de Deus para a transformação de vidas. E o meu desejo hoje é que a gente pense um pouquinho sobre isso, desbravar caminhos, o viés da proposta muito ligado ao aconselhamento bíblico. Então, quem tiver contato com o aconselhamento bíblico vai ver aí as premissas do aconselhamento bíblico aplicadas à educação, tá bom? Então, minha oração é que Deus nos abençoe nesse momento e que Ele nos fale, tá bom? Por uma educação transformadora. Talvez esse seja o grande sonho de todo professor. O professor Antônio falou aqui, e todo professor, de alguma forma, entra na sala e espera de que aquilo que ele vai trabalhar sirva, de alguma forma, para a vida dos seus alunos e que ele tenha a oportunidade, de alguma forma, de ser instrumento de Deus para abençoar aqueles alunos que estão dentro da sala. Lembro de uma palestra que eu dei em Arraias uma vez, e quando eu terminei a palestra, a professora veio chorando, me abraçou e falou assim, eu precisava ouvir isso, eu estava prestes a pedir demissão. Então, uma coisa não é fácil. Eu acho que hoje em dia o professor tem que receber auxílio periculosidade, né? Porque em algumas situações é extremamente perigoso dar aula, né? Então, não é fácil e nós vamos conversar um pouco, ok? Pensemos em situações da seguinte natureza. Você já se deparou com alguma jovem que está se mutilando? A situação eu tive a oportunidade do ano passado de trabalhar com duas, e uma até que, graças a Deus, avançamos bastante, mas a outra, estava olhando o Face dela, ela falando, as lâminas são minhas amigas. As lâminas são as únicas que me entendem e eu me sinto bem com elas. E o professor está lidando com essa situação dentro da sala de aula. E não é simplesmente... num primeiro momento, eu pensava que era numa classe média ali um pouco melhor. Mas não, já está generalizada. Escola pública, escola particular, para todo lado está tendo essa prática da automutilação. O que faz isso? O que faz os jovens optarem por esse caminho? Uma outra situação, né, muito presente também na sala de aula, é a agressão. O professor pede para o aluno, toma do aluno o celular e o aluno simplesmente agride e parte para cima do professor e fica uma situação extremamente difícil. Uma outra situação também aí diz respeito à própria atividade. A gente vê uma evasão, né, da sala de aula muito grande, uma distorção seriedade muito grande também. E, infelizmente, jovens que poderiam, de fato, pensar numa perspectiva de futuro melhor, simplesmente abortam essa perspectiva, porque simplesmente não suportam mais a sala de aula por vários motivos. Então, o professor lida com isso, a educação lida com essa realidade, e que nós temos que pensar nisso, nós cristãos temos que discutir isso de uma forma muito, muito tranquila, no sentido de sentarmos, respirarmos, e aí, o que a gente vai propor face a essas questões? Então, é uma violência, uma situação muito complicada. Surgem algumas perguntas. Quais são as raízes desse problema? De onde vem? Por que esses problemas acontecem? Onde eles estão arraigados? Esses problemas são simplesmente comportamentais? Quem se habilita para tratar o problema? O problema tem uma raiz. E quem vai tratá-lo? Quem vai tratá-lo? Mais para frente a gente conversa um pouco mais.
Será que o problema se restringe à esfera cognitiva? Não é raro a gente ouvir falar, o problema do Brasil é que a educação é ruim. Mas em país que tem educação boa, não tem violência, não tem criminalidade, não tem problemas dessa natureza? Será que é só um problema cognitivo? Será que é só pegar ali um jovem, um pré-adolescente, um adolescente e falar para ele isso é errado e ele simplesmente vai parar de fazer só porque alguém virou e falou para ele que é errado? Será que o problema não precisa ser tratado mais profundamente? Né? Então, são perguntas que vão surgindo no nosso coração. Olha lá, será que que situações como essa são apenas expressões da falta de educação formal? Será que é só isso? Será que é porque não foi para a escola? Ou o que a Bíblia e a igreja têm a ver com isso? Será que a gente tem alguma resposta? Será que a gente tem propostas para isso? Quais seriam as nossas propostas? Infelizmente, hoje, quais são as propostas? Infelizmente, eu não consigo enxergar muitas. Não consigo. E eu acredito que momentos como esse aqui são imprescindíveis, são importantíssimos, porque nós começamos a pensar nessa temática, com essa problemática toda, a miúde, ali mais propriedade. Né? Então, são perguntas que vão surgindo e que nós não podemos fugir delas. Então, a escola vive crises. E talvez a primeira crise de uma escola é com o próprio pai do aluno ali. O pai, principalmente se for uma escola particular, o pai ele está entendendo que ele está consumindo um produto. E ele chega na escola como um consumidor. E ele vai fazer exigências de consumidor, não se engane. E aí isso acaba entrando também no ensino público, porque ele fala, é meu direito, e aí ele acaba reivindicando da mesma natureza. Então existe crise. Existe crise na proposta da escola com a visão do pai. O que o pai espera da educação, o que a escola propõe para a educação. Então, um primeiro momento de crise é na relação com o próprio pai. Uma outra crise que é própria do fazer educação são as dificuldades naturais de aprendizagem. Você pensar que você tem que trabalhar numa sala de aula com um aluno com dislexia, isso influencia muito a sua prática. Minha esposa é professora e na sala dela tem uma menina que é síndrome de Down. E simplesmente a menina não fala, a interação dela com os colegas é diferente, e aí a educação, o professor, tem que lidar com essa situação. E não deixa de ser uma situação de crise. Né? Pensamos, existe uma proposta muito bonita de inclusão dos alunos com necessidades especiais, mas nem todos os professores tiveram treinamento para isso. E aí o professor se depara com a necessidade de incluir, digamos, um DI. E aí, como é que funciona? Na sala de aula eu tive situações complexas de alunos. Eu lembro, uma das primeiras situações que eu vivi isso, eu fui aplicar uma prova. E a coordenação da escola não tinha me pontuado quem eram os alunos especiais. Né? Aí eu entreguei a prova, o aluno simplesmente se levantou, maior que eu, o aluno. E eu falei, onde você vai, cara? Eu vou fazer a prova. E ele, não, é que eu tenho um laudo e eu tenho que sair. Aí saiu. Né? Então, são situações conflitivas, são situações em que a escola tem que administrar. A irreverência, talvez uma das marcas do nosso tempo é a irreverência. Não se respeita a autoridade hoje em dia mais. A autoridade é algo a ser repudiado. Né? Tem uma frase que atribuem a Che Guevara, que na verdade não é dele, se há governo, sou contra. Né? E aí vai vivendo isso. Por que eu tenho que me curvar? Por que eu tenho que me submeter às orientações, às determinações? E aí simplesmente todo mundo é tratado do mesmo jeito e assim por diante. Não estou falando de uma hierarquização da sociedade, mas estou falando do preceito bíblico. Diante das cãs, o que você vai fazer? Você vai se levantar, você vai reverenciar e assim por diante. Isso está indo embora, isso já foi embora, infelizmente. Dentro da sala de aula, então, né, eu já estou com os meus 40 anos,
eu não conseguia conceber chamar minha professora pelo primeiro nome, né? Era professor fulano de tal, né? Hoje em dia, não é? Não quero ser saudosista, só quero ressaltar essa perspectiva da irreverência. Uma perspectiva da sexualidade extremamente aguçada, né? Onde jovens, se não me engano, na cidade do interior de São Paulo, conseguiram na justiça o direito de ir qualquer roupa para a sala de aula, para a escola. Porque havia uma determinação de que não poderiam ir, e ela foi. E eu fico pensando, foi a justiça. O pai foi à justiça junto. E é um negócio complicado isso, né? A minha esposa dando aula no 5º ano, Cristina, no ano passado, 5º ano, ia ter lá um grito de carnaval, e uma aluna dela de 5º ano, isso aí dá 9 anos, no máximo 10 anos, a aluna dela chegou seminua na escola. E aí ela falou, menina, que roupa é essa? Não, é que eu vim fantasiada de piriguete. Eu vim fantasiada de piriguete. E aí Cristina insistiu, ela falou, não, professor, não tem nada a ver não sou crente, não sou evangélica. Ou seja, eu posso vestir qualquer roupa. Não, então nós vivemos essa situação. Aí você pensa, a sala de aula, cheia de meninos, os hormônios começando a pipocar, aí chega uma menina seminua. Como é que fica isso? Não é fácil administrar isso, são crises. Não é? Mais para frente eu vou falar da erotização, que não é só a sexualidade aflorada, mas é a exploração da sexualidade de uma forma extremamente distorcida, né? Uma exposição. Virou moda essa questão, né? É por aí mesmo. A maldade, a violência e a ira, aquela violência barata, que não faz sentido. Eu lembro, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, eu lembro que nós estávamos sentados na sala de aula, isso lá no meu ensino, hoje chama-se de ensino fundamental, e um colega passou e chutou a cadeira do outro. Isso no começo do ano, primeiro dia de aula. E aí o que levou o chute na cadeira falou, o que foi, cara? Não fui com a sua cara. E vou te pegar lá fora. Né? O famoso pegar lá fora, tem até um filme com essa temática. Né? Que negócio é esse? Que violência é essa? Barata, fortuita. Né? Ira desmedida. Quantas vezes, né? A gente fica sabendo aí, a mídia mostra, né? Espancamentos, jovens esfaqueando jovens e assim por diante. São crises que a escola vive e que refletem na educação. Uma outra coisa que tem, e aí eu sou um crítico dessa postura, essa psicologização da educação. Tudo é síndrome. O indivíduo nunca tem responsabilidade pelos atos dele. É síndrome do pensamento acelerado. O menino não sabe ficar calado, não aprendeu, não foi ensinado pelo pai a falar na hora certa. É síndrome. Aí é síndrome disso, é síndrome daquilo. E ele sempre vai ser vítima, digamos, um doente. E ele nunca vai ter responsabilidade. Então, essa psicologização dificulta muito o fazer a educação, o ser professor em sala de aula e ter uma educação que seja transformadora. E é tão interessante isso, que essa psicologização não é nova, já acontece na sala de aula há algum tempo, e cada dia que passa, ser professor é mais difícil. Educar, né, ser educador, está mais difícil. Eu acredito que alguma luz tem que se acender e a gente tem que começar a fazer perguntas da validade desse negócio todo aí. Ok? Essa automutilação, já coloquei. Essa automutilação tem muito a ver com eu faço sofrer quem me faz sofrer. Então, eu não tenho um relacionamento ruim com meu pai, então com minha mãe, ou com a própria escola, ou comigo mesmo, sei lá. Então, eu faço as pessoas sofrerem quando elas me veem sofrendo, sentindo dor. Então, é para atingir mesmo, e assim por diante. A erotização, já abordei, vamos dar falta de limites, não precisa nem falar muito, né? A expressão é muito, já diz tudo. Falta de caráter. Infelizmente, caráter não tem sido um alvo
da educação de muitos, né? E questão ética, questão moral, questão de furtos, de coisas assim. Distorção da verdade, né? Distorção da verdade. Aí vem toda essa perspectiva de que a verdade ela está muito ligada ao que eu quero, ao que eu entendo, muito ligada a mim. Né? É verdade aquilo que eu acredito, não o que é colocado, cristalizado nas convenções e assim por diante, né? Sem querer cair no lugar comum, essa relativização da verdade, onde simplesmente, eu faço do meu corpo o que eu quiser, eu sou uma mulher no corpo de um homem e não existe verdade acerca de sexualidade, não existe verdade acerca de nada. E está tudo isso dentro da escola. Né? Então, crises da escola. Então, onde reside o problema da escola e da educação? A raiz é mais profunda. Né? E eu coloquei alguns aspectos que eu entendo que estão na raiz desse problema. O primeiro problema é antropológico. É a compreensão do ser, do homem. Quem é o homem? O que é o homem? Nós vamos tratar um pouquinho disso aí mais para frente. Problema epistemológico. O que se aprende, o que se conhece, qual é o objetivo de se conhecer e assim por diante. É um problema epistemológico. O que a escola ensina, o que o aluno tem que aprender. Problema de cosmovisão, também vou tratar um pouquinho, o professor já falou. Né? Cosmovisão, qual a visão de mundo que norteia as ações da educação? Qual a visão de mundo? Quais são os óculos utilizados para entender a realidade? A vida. Então, um problema de cosmovisão. Um problema conceitual, e aí tem muita briga acerca disso, o que é educação. Né? Se a gente for para alguns países, igual os Estados Unidos, onde eles têm a liberdade do homeschool, né? Eu posso educar os meus filhos na minha casa. No Brasil não tem isso. É o ideal, não é o ideal? Quando a gente vai discutir com pensadores brasileiros como Anísio Teixeira, que defendeu tanto a escola pública, a escola pública que é o ideal para a sociedade, a escola privada. Então, qual é o conceito da escola? Esse conceito ele vai ser influenciado e vai influenciar também a percepção da educação em si. Problema social, a escola reflete o que é a sociedade, não tem para onde correr. O problema político, políticas públicas, financiamento público, existe uma discussão muito grande acerca do financiamento da educação. Né? Quem vai financiar? E aí sai caro para o Estado, existem os pactos dos entes da federação. O município tem uma responsabilidade até certa fase da educação, os estados, e depois o governo federal, a União. Quem vai custear isso? Os repasses que não chegam e os que chegam são vergonhosos. Né? Então, essa questão política, meu Deus do céu, negócio muito sério. Opa! Lá, econômico, que está muito ligado a essa questão, né? E aí, se você consegue um emprego um pouquinho melhor, você olha ali a educação pública e fala, eita, aí eu vou colocar meu filho numa escola particular, aí vem todas as implicações de estar numa escola particular, privada, né? Aí há um conceito de escola dentro da escola pública e um outro conceito de escola dentro da escola privada. E aí como é que fica isso? E esses dois alunos vão se encontrar na porta da faculdade. Quem vai entrar? Quem vai entrar? Então, um problema econômico, vamos lá. E um problema pístico. O que é pístico? Pistos. Problema de fé. Não existe educação desprovida da perspectiva de fé. Comênios vai falar isso muito claramente. Existe uma discussão de que a educação é laica e temos que lutar, sim, por uma escola laica, porque uma escola laica ela vai estar com as portas abertas para entrarmos. Ela não é ateia. Isso aí a gente tem que lutar contra. A escola não é ateia. Ela não pode aderir o caminho do ateísmo. Laica ela não pode ser escola de nenhuma manifestação religiosa. E enquanto ela
não for de nenhuma manifestação religiosa, eu estou falando de escola pública, é claro, enquanto ela não for de nenhuma manifestação religiosa, eu entro nela. E entro com a Constituição na mão. Foi uma das lutas que eu tive na cidade de Arraias, em que até professores da Universidade Federal de Tocantins queriam ir até o Ministério Público para impedir que eu entrasse nas escolas. Ah, mas esse pastor está entrando na escola demais. Né? E tive vários embates. Na ocasião, eu fui designado para participar da etapa do Plano Nacional de Educação no município. E tive a oportunidade de debater com esses doutores lá da Universidade Federal, e essa questão toda, né? E eles falaram, não pode porque não pode. E aí muitos que são adeptos ao candomblé, aí querem entrar na escola falando que o candomblé é simplesmente uma questão cultural e vão catequizando. E aí? Nós vamos nos calar? Né? Então, essa questão pística, questão da fé. Por que é a questão da fé? Se a gente for pensar numa educação transformadora, eu preciso ter um ponto de referência. Se eu vivo numa sociedade relativizada, onde não tem referência alguma, e não tem uma referência de um Deus moral, de um Deus santo que tem proposta para a humanidade, então não faria sentido nós falarmos em educação transformadora, porque não teria o que transformar. A partir do momento da referência da existência de um Deus que tem uma perspectiva ética, moral, de um Deus que tem uma proposta para a humanidade, eu tenho um referencial, aí sim, eu penso, tem que transformar. Não sei se eu fui claro. Né? Então, essa perspectiva pística é muito séria e tem que ser tratada. Só para dar uma ilustração, ontem eu tive a oportunidade de participar, assistir a apresentação da monografia de mestrado da minha cunhada, né? E um dos professores ele falou, eu sou macumbeiro. E aí ele usa toda aquela expressão, eu sou Yansan de Fulantã. E eu achei interessante que, no meio da avaliação dele, do trabalho, ele simplesmente começou a catequizar. Não, isso que eu acredito nisso. Aí a gente fica perguntando, mas qual o contexto disso? Para que isso? Né? Então, não sejamos ingênuos. Então, de qual escola nós estamos falando? Que escola é essa? E eu coloquei aí universos que se tangenciam, que, né, por mais que sejam um pouco diferentes. A escola pública tem uma realidade. A escola privada, particular, não cristã, é outra realidade. Né? Eu fiquei estarrecido em 2014, eu andando numa cidade satélite de Brasília, e um outdoor de uma escola conhecida lá, falando que prepara as crianças desde o ensino fundamental 1 para os concursos. Aí eu fico me perguntando, que educação é essa? Que proposta é essa, gente? Ensino fundamental, já pensando no menino lá no concurso que ele vai fazer? Então, é uma proposta, a escola pública, né? A escola privada, particular, cristã, confessional. Eu tive a oportunidade de dar aula numa escola confessional, onde configurava entre o material didático a ser comprado uma Bíblia. Porque a Constituição nos garante o direito de ser confessionais. E sendo confessionais, nas nossas escolas, podemos ensinar, sim, a nossa fé. Podemos e devemos. Que aí é uma outra discussão. Então temos que pensar nas escolas cristãs. Não virar as costas para as escolas públicas, que devem ser laicas, sim. Mas também devemos pensar, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, pensar em escolas verdadeiramente cristãs. Né? Então, são realidades, a escola pública, a escola privada não cristã, e todas elas enfrentam todos esses problemas, Cris. Todas essas crises que eu enumerei ali estão presentes na escola e são a realidade na vida de todos. Então, quem vive a escola? Quais são as pessoas que estão dentro da escola? Porque, deixa eu só esclarecer, eu estou construindo um pano de fundo para pensarmos a educação. A educação, ela é pensada dentro dessas realidades aí. Okay? Então, quem vive a escola? Quem está dentro da escola? Primeira perspectiva ali, eu não estou colocando em ordem de mais importância, mas direção e coordenadores.
Então, faz parte da comunidade escolar. Alunos cristãos, tem dentro da escola, né? Alunos não cristãos. Alunos, professores cristãos. Professores não cristãos. Né? Que mais? Familiares cristãos e familiares não cristãos. E aí tem um dono da escola, que pode ser cristão ou não, ou o Estado, né? Então a escola é constituída por esta comunidade. Alunos das diversas matizes, diversas regiões do país, que são criados de diversas formas, que alguns têm fé, outros não têm fé cristã, e assim por diante, alguns professores. Agora você pensa a situação de professores que devem estar na sala de aula, ministrando, e que são muitas vezes oprimidos pelo sistema a falar coisas que vão contra a sua fé. São situações que acontecem. E muitas vezes o aluno que cresceu aprendendo, ele é bombardeado em sala de aula por professores que simplesmente se dedicam a destruir a fé deles. E por outro lado também nós temos que ser honestos, tem muitos professores cristãos que simplesmente são proselitistas, que é de alguma forma arrastar. Então, temos que discutir tudo isso. Infelizmente o tempo não é muito propício agora, né? Mas eu acho que nós temos que refletir sobre essas questões. E a sensação que surge em nós é de que a escola é um lugar em que as pessoas não crescem muito. Elas podem até aprender matemática, português, ciência, mas a cada dia são pessoas cada vez menos capazes de solucionar suas questões emocionais, suas questões relacionais. É ou não é? É assim. Eu, particularmente, eu sou um crítico a essa concepção de bullying que ficou aí, que acaba criando um invólucro né? E ele nunca vai dar conta de resolver suas questões, nunca vai dar conta de resolver as questões de contraposição, de crítica, e ele vai ser sempre uma vítima. Tudo é bullying. Tudo é bullying. É claro, queridos, que existem situações de crueldade, não estou aqui banalizando o sofrimento de ninguém. O que eu quero dizer é que também pegar esse assunto e radicalizar ao ponto de olhou feio e está fazendo bullying comigo, pelo amor de Deus. Quando que ele vai resolver as situações? Na nossa vida, passamos grande parte do tempo sendo confrontados, sendo questionados, as pessoas não concordam conosco, fazem juízo de quem nós somos, direto. E essas crianças não são preparadas para isso. São vitimazinhas. Vitimazinhas. Muitas vezes até meninos efeminadozinhos. Vitimazinhas de tudo. De tudo. Então nós temos que pensar nisso. A escola, quando nós pensarmos numa educação transformadora, tem que ser uma educação de fato transformadora, de todas as áreas da vida, que prepara para tudo. Eu coloquei aqui alguns conceitos de educação para nós pensarmos, né? Só um aspecto, fiz questão de colocar, e muitas vezes toda essa falência do ensino, do pai que percebe que o filho não está amadurecendo, não está crescendo, aí vem a bomba e cai em cima do professor. Né? Vai e explode na mão do professor. Né? Então, a escola face às suas crises, com quem que ela conta? Com quem que ela pode contar? Ou digamos, eu gosto dessa expressão, quem são os pastores da escola? O psicólogo, está aí, tudo. O menino desrespeitou a professora, está nervoso e tal. Aí vai para o psicólogo, para o psicopedagogo, né? Orientador educacional. Assim? Aí nós temos o capelão, a figura do capelão, né? Perspectiva da capelania educacional extremamente importante. Essa palavra integracionista, o que seria? O capelão integracionista é aquele capelão que vai entender que até certo ponto ele vai. Aí depois ele teria que levar para um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta, alguma coisa assim. Mas existe uma outra linha, que é o capelão conselheiro noutético, que ele não vai caminhar dentro dessa perspectiva e vai entender que a palavra de Deus é suficiente para tratar todas as questões da alma humana. Então, a escola tem esses digamos, pastores, essas pessoas que vão tratar. E
rapidamente, se a gente for parar para pensar, cada um vai tratar a sua moda. Vai tratar com base nos seus pressupostos, com base na sua antropologia, com base na sua cosmovisão. Cada um vai tratar com base na leitura que faz do aluno e do mundo. Ok? Existem várias, eu não vou me ater nisso aqui, mas o ensino na escola, ele segue as muitas tendências pedagógicas. E aí, a leitura, a conclusão que eu tenho chegado, que o problema da escola hoje não é estrutural. O problema da escola hoje não é estrutural. A maioria das escolas públicas hoje tem o seu projetor. Eu estudei numa época que não tinha papel, que era o cachaçinha, né? O pessoal mais antigo sabe o que é isso, né? O mimeógrafo, né? Estudei numa época que era difícil. Então era um problema estrutural muito grande. Hoje em dia até tem, mas não é o principal problema, não. Ao meu modo de ver, Carlos Henrique, dentro daquilo que eu tenho lido e visto dentro da sala de aula, são as teorias pedagógicas que estão em vigor. Só para dar um exemplo, a diminuição da figura do professor dentro da sala de aula, o desrespeito que o professor tem sofrido em sala de aula, é fruto direto de uma concepção pedagógica, onde fala que o professor não é mais um mestre. O professor é um facilitador e está ali simplesmente para, de alguma forma, tangenciar o aluno, porque o saber constrói-se naturalmente, automaticamente no coração do aluno. Será? Será que é assim? O princípio bíblico não ensina isso. O princípio bíblico fala, inculca, ensina, repete, na sua casa, enquanto você está andando no caminho. Opa! Tem alguém que ensina. Tem alguém que sabe e que ensina. Eu fico me perguntando, então, se o professor ele não vai ensinar, ele vai simplesmente facilitar, para que ele estuda? Para quê? Então, são perguntas que eu faço. Então, tem muitas. E se nós pegarmos aí todos esses nomes aí, na maioria difíceis de pronunciar, a maioria é comportamentalista. A maioria. Um com um viés um pouco diferente, para um lado, outro ali, mas a maioria é comportamentalista. E eu vou tratar um pouquinho desse comportamentalismo na educação. Tem a perspectiva liberal, mais tecnicista, mais voltada a uma educação influenciada pelos Estados Unidos e assim por diante. Aí tem um pessoal mais progressista, que aí já vai ser muito influenciado por uma visão mais materialista histórica, e aí vai. Né? Tudo isso influencia a educação. Tudo isso está dentro da sala de aula. Ok? Então, só um minutinho. Isso. Há um erro no foco. A leitura que eu tenho feito é essa. Se somos a combinação de questões emocionais, das nossas experiências, questões físicas, por que ainda a escola insiste muito e muito no aspecto meramente intelectual, cognitivo? Pode prestar atenção, queridos, vamos ser honestos. A gente que frequenta a sala de aula, que o professor falou, o coordenador, e você fechou o conteúdo? Aí fica, você fechou o conteúdo porque tem que aplicar a prova. E aí você está na sala de aula e surge uma situação que você poderia discutir inter-relações na sociedade. Surge dentro da sala de aula uma pergunta do aluno em que você poderia simplesmente puxar um tema transversal, né? E poderia caminhar por ele, mas não, aí você tem que brecar. Por quê? Porque você tem que fechar o conteúdo. E focar no conteúdo é focar no cognitivo apenas. Vamos ser honestos. E meus filhos estudam numa escola que eu não estou aguentando. Totalmente conteudista. Conteudista, conteúdo. Aí termina uma semana de prova, emenda na outra semana de prova, e aí termina isso e começa aquilo outro. Eu falo, meu Deus do céu. Esse menino vai para a sala de aula para ser massacrado por uma gama de conhecimento. E as inter-relações? Né? Aí transformaram a aula de ensino religioso em ética, aula de ética. Falar em ética num contexto de relativização, eu não consigo entender qual o fundamento. Para quê? Qual ética? Não, pois é, qual ética? Não tem como.
Né? Aí fica falando, você tem que ser bom. Aí o menino fala, mas por que eu tenho que ser bom? Se tudo depende de mim, se eu não quiser ser bom, não vou ser bom. Não vou. E acabou. Não é assim? Então, falar de ética nesse contexto, então, é complicado. Então, mas há uma ênfase muito no cognitivo, o menino tem que sair com a carga. A gente vai ver o vestibular, o que é o vestibular? Vestibular nada mais é do que um exame da capacidade de memorização, queridos. E aí eu gosto de uma história que o Rubem Alves conta, Janice e minha esposa já ouviram 500 vezes, eu vou ter que contar, Janice. Que toda palestra que eu vou, eu falo. Rubem Alves contava, né? Rubem Alves que agora, alguns falam que ele está na glória, outros falam que não está, eu quero crer que está. Né? Ele contava uma parábola muito interessante, que existia um reino. E nesse reino, o rei tinha uma filha, ainda nova, muito bonita, e esse rei já estava preocupado com quem minha filha vai se casar. E foi perguntar ao conselheiro, e esses conselheiros tem hora que dão umas ideias bobas, né? Aí o conselheiro falou, faz o seguinte, o senhor pega uma das muitas salas do palácio, coloca uma porta nessa sala com um orifício nessa porta. Os jovens terão a oportunidade de vir colocar o dedo no orifício. O dedo que tiver a circunferência, o formato ideal, a porta vai se abrir e esse jovem vai poder adentrar aquele vestíbulo, aquela sala, e vai poder cortejar a princesa. E o rei gostou da ideia. Aí a princesa, que era jovem, o rei mandou estudar em Harvard, sei lá, em Oxford. E a menina foi estudar. Passou anos estudando, voltou, chegou o grande dia. Só que nesse período em que ela estava estudando fora, não se falava noutra coisa, a não ser nos exercícios para deixar o dedo na espessura correta para poder o quê? Abrir a porta. Não se falava de outra coisa. Criaram cursinhos, exercícios, técnicas. Para quê? Para poder entrar no vestíbulo, para entrar naquela sala. E aí, como eu disse, chegou o grande dia. A jovem veio, diplomada, estudada, estava lá na sala, pronta para ser cortejada. E alguns rapazes entraram na sala. Só que, quando foram conversar com ela, eles não sabiam falar de outra coisa a não ser dedo gordo. E ela querendo falar sobre o ar, a terra, muito bem formada, muito bem educada, nas melhores escolas, ninguém conseguiu cortejá-la, porque os jovens não sabiam falar de outra coisa a não ser do cursinho que eles fizeram para poder conseguir entrar naquela sala. Estão fazendo isso com a educação, queridos. Rubem Alves falava muito acerca do prazer de aprender, da alegria de aprender, da alegria de ensinar e da alegria de aprender. Os nossos filhos estão perdendo a capacidade de se alegrarem com a descoberta. E estão sendo massacrados com uma proposta educacional onde o importante é que você passe em alguma coisa. Não é? Que você está sendo treinado desde já. Aí você é submetido a testes. Testes e testes e testes e testes. Minha esposa é professora do ensino público, é provinha Brasil, é provinha isso. É testes. E a vida? E a descoberta? Não tem mais. O que tem é você ser treinado para você poder fazer uma prova depois. Aquilo ali não vai servir para você, a reflexão. Aí ficam muitos discutindo, mas para que aprender filosofia? Ainda mais hoje, nessa particularização do conhecimento, né? Tudo hoje em dia é especialidade. Já prestaram atenção? Você vai no ortopedista com seu joelho doendo, se ele for um especialista em pulso, esquece, vai ter que procurar outro ortopedista. E a faculdade que ele fez não ensinou o corpo todo? Né? Então, aquela perspectiva do saber universal, de onde, sobre a qual foi construída a universidade, isso acabou.
da criança, do jovem. E aí eu fico prestando atenção, muitas vezes o próprio jovem está ali, sim, e aí? O que faz sentido isso na minha vida e assim por diante? Então a educação, infelizmente, tem caminhado por aí, ok? Então, e aí surge, então, o que é educação? Até agora eu estou só criticando, né? Mas o que é educação? Faço essa perspectiva toda. Eu coloquei alguns conceitos, tá? Que eu achei que são bem elucidativos. A primeira perspectiva que nós temos que ter aqui é que educação não é sinônimo de escolaridade. Tá? Não. Na escola pode até acontecer um processo educacional, mas o simples fato do cidadãozinho, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, chega lá no 9º ano, não significa que ele passou por um processo de educação que de fato venha fazer sentido para a vida dele. Então, escolaridade e educação são coisas dissociadas. Não podemos confundir. Porque antigamente você ia perguntar para a pessoa assim, fiz o 2º grau, eu sou da época do 2º grau ainda, né? Fiz o 2º grau, isso é escolarização. Mas e aí? Houve educação dentro desse processo do ensino? Houve de fato uma formação? Houve de fato um treinamento, uma capacitação? Houve de fato a ministração de assuntos, de temas que falaram ao seu coração e que de alguma forma transformaram a sua vida? Não podemos confundir o simples fato. E aí há uma preocupação das progressões, né? Aí o menino tem que progredir de qualquer forma, né? Existe, eu acho que até é correto, mas existe a proibição de que até o 3º ano, não é isso, Cristina? Não pode reter. A partir do 3º, né? Então não pode reter. Não sou a favor de simplesmente reprovar. O que eu estou querendo dizer assim, é que simplesmente você ter muito tempo de escola não significa que você tem uma boa formação. É isso. Ponto. O simples fato de ser um frequentador de escola não significa que teve uma educação que transformou a sua vida. Né? O Brandão ele vai falar o seguinte, o ser humano, diferentemente dos animais, ele é um ser que ele é obrigado a aprender, ele tem que aprender. Nós somos seres culturais. Nós não somos conduzidos simplesmente pela nossa herança genética, por mais que ela nos influencie. Mas eu tenho que ensinar o meu filho a falar, eu tenho que ensinar o meu filho a fazer as coisas, a escola tem que ensinar. Então, somos seres que precisam ser educados, que precisam ser ensinados. Tá? Ok? Então, essa é uma outra. E ele ainda vai falar, ninguém escapa da educação, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias misturamos a vida com a educação, eu acho isso fantástico. Todos os dias misturamos a vida com a educação. Não tem como, aprendemos sempre. Até o último segundo de fôlego que nós tivermos, sempre terá a oportunidade de passarmos por um processo educacional. Então, faz parte, é inerente ao ser humano a necessidade de educação. Né? Jacques Delors, ele era um membro da ONU que escreveu um documento onde ele apresenta 4 pilares da educação e tal, e ele vai falar isso aí, achei muito interessante. A educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele. Olha que coisa, muito legal isso. Interessante. Existe um mapa, existe uma caminhada, e na medida em que eu educo, eu ensino, de alguma forma eu coloco na mão do meu aluno uma bússola que ele vai saber utilizar para trilhar o seu caminho. Ok? Citando aí, isso aí já é meu. E eu não tenho muito poder de síntese, mas diz o seguinte, a educação, o ato formal ou não, por que formal ou não? Pode ser na escola, pode ser em casa, em outro ambiente, formal ou não, de buscar a transformação do ser através e para as relações sociais, de forma que se tenha como alvo a plenitude da existência humana, que se cultive a capacidade crítica de si mesmo, né, e do mundo.
Aí eu continuo. Olha lá. Que aguce a criatividade, que promova as inter-relações familiares, sociais e afetivas, que possibilite uma leitura do mundo criado e da sociedade e treine para uma prática dos princípios de verdade, justiça, moral e ética, tendo como ponto de partida e fundo a vida piedosa. Então, essa é a compreensão que eu tenho de educação. E aí, eu tentei resumir, educar é um ato de construção de vidas. A família, a escola e a sociedade são os agentes dessa construção de seres e sociedades. Então, são perspectivas da educação. E Rubem Alves, muito mais sucinto, ele vai falar, educar é ensinar a ver. Interessante. Eu acho muito brilhante isso, quando eu confronto, ou quando eu paro para observar, o processo de alfabetização do meu filho. A criança que não sabia ler, tratada, ensinada por uma professora, educadora, alfabetizadora. Essa criança, eu estava dentro do carro, e o Pedro sentado do meu lado, assim, e simplesmente eu percebi o meu filho lendo as placas do comércio onde nós estávamos passando. Ou seja, até então, ele não via, ele via, mas não enxergava, não compreendia. E alguém foi usado por Deus, para quê? Para ensiná-lo a ver. Ver. E ele viu e compreendeu. E isso é maravilhoso. Isso é educação que transforma. Se tem uma das experiências que eu gostaria de ter na minha vida é de alfabetizar alguém. Deve ser uma das maiores honras que uma pessoa tem, de você pegar aquela criança ou um adulto que não consegue ler e você, de alguma forma, ajudá-la com a sua experiência, com o seu aprendizado, ajudá-la a ver, entender, ler, compreender. Fantástico isso. Então, eu acho muito interessante essa perspectiva de Rubem Alves. O tempo acabou? Já? Meu Deus do céu. Então, eu apertei 2 vezes? Tá. O homem. Uma vez que a educação, né, tem o homem como seu campo de atuação, cabe buscarmos entendê-lo melhor. Ok? Então, nós temos que pensar acerca desse homem. Quem é esse homem? Quem é esse ser? Então, para que nós possamos entender esse ser, nós temos que ir na fonte primária. Então, quando a gente vai para a faculdade fazer monografia, né? Fazer uma monografia, você tem que procurar fontes primárias. Fontes que falam com propriedade, e assim, a Bíblia é a fonte que fala do homem. Se nós queremos saber quem é o homem, devemos olhar para ela. Então, a antropologia bíblica vai nos falar quem é o homem. Então, não vou me ater, o pastor já falou. Então, esse homem é um homem criado. Esse homem foi criado com características, com perspectivas. Esse homem... desculpa, apertei sem querer. Esse homem encontra-se numa situação de caído, pecador. Esse homem, infelizmente, age conforme o seu pecado. 30? Tá bom. Esse homem, o problema básico dele não é externo, é interno. Tá? É o pecado dele. E esse homem pode ser ajudado? Como que ele pode ser ajudado? Então, se pensarmos numa educação transformadora, temos que pensar no homem. Vai transformar o quê? E precisa de transformação? Olha lá. Essa necessidade de transformação. O que é isso? Que transformação é essa? Se partirmos da premissa de que esse homem é um homem criado e que encontra-se numa situação de caído, quebrado, pecador, ele precisa de fato de uma transformação. Ele precisa de fato ser trabalhado. O que não é? O que não é domesticação, o que não é simplesmente comportamentalismo. Pavlov fez isso com animais. Nós não temos que ser professores que simplesmente ensinam os nossos filhos a hora de sentar e a hora de levantar. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Por que você, na sala de aula, está dando a aula, explicando a matéria, e o seu aluno deliberadamente levanta-se e começa a conversar? Será que isso é só uma questão de comportamento? Será que isso não tem nada a ver com o coração dele?
não tem nada a ver com as prioridades dele? Será que isso não tem nada a ver com essas coisas? Tem muito a ver. Não é simplesmente uma questão de domesticar. O professor não domestica. O professor não está aqui para simplesmente usar as técnicas de condicionamento clássico para poder domesticar as crianças. Educar não é isso. Eu não tenho que simplesmente reprimir a criança no sentido de falar, senta, levanta, vira, respira, não respira, e assim por diante. A educação transformadora vai falar algo mais profundo. E o que se espera? Qual é o alvo dessa transformação? Então, eu sou um professor, quero ser um professor que pratica educação transformadora, e no final desse processo, o que eu espero ver no meu aluno? Então, temos que pensar nessa perspectiva. E aí, não tem como fugir, tudo se processa no coração. Tudo. Tudo passa pelo coração. E Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo é processado no coração. Se aquele menino que está na sala de aula, a estima não estiver, o respeito, se no coração dele não estiver o amor ao próximo, ele vai levantar toda hora e vai atrapalhar a aula toda hora. Não é simplesmente comportamentalismo, é o coração. Então nós temos que aprender a falar ao coração. Se queremos transformar, temos que buscar algo que transforme o coração e não a exterioridade do ser. Ok? Então, letras garrafais, formação do ser a partir do coração. Do coração. Seja na escola, seja em casa, nós temos que nos preocupar com o coração dos nossos filhos e dos nossos alunos. O que eles amam? O que tem governado o coração deles? O que está sendo semeado no coração deles? Porque aquilo que governar o coração deles vai governar os atos deles. Não se iludam. Aquilo que ele amar vai o governar. Isso é ponto pacífico. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas a Bíblia deixa muito claro. Jesus Cristo alerta. O que contamina um homem? É o que sai de dentro. A boca fala do que está cheio, o coração, não é? De onde procedem as guerras, as lutas, os problemas todos? Do coração. E aí vai. Ou seja, o coração é o centro de quem nós somos. E ele nos governa. E aquilo que governar nosso coração, governará os nossos atos, governará os nossos passos, nossas prioridades. E aí tem uma outra historinha que é muito interessante para reforçar essa perspectiva do coração. Imagine que você tenha um pé de maçã, uma macieira na sua casa. Não é próprio, da nossa região, questão de clima, essas coisas todas. E aí você tem lá, você primou para fazer com que a macieira crescesse, aquela coisa toda, mas todos os anos que ela vai produzir, você pega o fruto está podre dentro. Que coisa chata isso. Aí você tem uma ideia brilhante. Você vai até o Ceasa, compra uma caixa de maçã, tira todas as maçãs ruins da sua macieira, compra uma caixa de maçã bonita, daquelas bem bonitonas, e você começa a prender as maçãs no seu pé de maçã, na sua macieira. Você vai lá, sobe na escada e coloca várias. Aí depois você olha assim e fala, olha só que coisa linda. Resolveu o problema? Não! Vai continuar sendo uma macieira problemática, produzindo maçã problemática. O que ela sofreu foi um tratamento cosmético. Foi simplesmente disfarçado o problema. Isso é notório em todas as perspectivas em que a escola tenta simplesmente atuar no comportamento da criança. Todas as vezes que eu, como pai, me preocupo simplesmente com o comportamento do meu filho. Educar é muito mais do que me preocupar com o comportamento. Educar é semear uma verdade no coração que vai brotar, que vai germinar, e germinando vai crescer, e crescendo vai produzir fruto bom. Semente boa em terra boa dá fruto bom. Lembrando que os nossos filhos continuarão sendo pecadores.
Mas o que nós temos que entender é que na insistência de eu ensinar o que é certo, ele vai aprender o que é certo. E quando ele fizer o que é errado, ele vai fazer o que é errado, consciente de que ele está fazendo errado. E vai ser a opção dele. E uma vez que é a opção dele, ele pode ser responsabilizado pelos atos dele. Estão entendendo? Então, a perspectiva não é simplesmente comportamentalista. Não dá para a gente caminhar com linhas pedagógicas que simplesmente acha que o ser reduz o seu comportamento. Então, para uma educação transformadora, aí eu faço algumas propostas. O resgate da cosmovisão bíblica. O pastor falou tanto da cosmovisão bíblica agora há pouco. Né? O abandono da cosmética, do comportamentalismo. Busca de estratégias que alcancem o coração. Nós temos que falar o coração. E o estabelecimento de um objetivo seguro. Qual é o objetivo? Tá? Vamos dar uma olhada nisso. Então, a perspectiva antropológica, né? Somente entendendo o ser dentro de sua realidade existencial, será possível ajudá-lo. Então, nós temos que entender essa perspectiva. Olha lá. Eu gosto muito quando saem essas reportagenzinhas que começam a demolir alguns castelos de baralho, de cartas. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na Berlinda. O pensador que elaborou esse negócio todo aí já chegou à conclusão de que foi uma enfermidade criada para vender Rivotril. E hoje virou moda. Tudo é hiperatividade. O menino é totalmente sem educação, o pai não ensinou o menino a respeitar, a amar o próximo ao ponto dele respeitar, aí o menino é hiperativo. Eu tenho um menino extremamente agitado, inteligente, o nome dele é Pedro. Eu acho que todo Pedro tem esse negócio. Aí não vai eu ensinar o meu filho a respeitar, a amar, não vai eu ensinar o meu filho que ele tem tempo para isso, tempo para aquilo. Aí ele vai virar uma pessoa insuportável e na escola vão taxá-lo de quê? Puf, hiperativo. É isso. Nem 2% dos casos chamados de hiperatividade, de déficit de atenção, são de fato problemas neurológicos. Nem 2%, para vocês terem ideia. A maioria dos casos é déficit de atenção de quem? Do pai, da mãe, que não ensina, que não está perto, que não exige, que não dá bom exemplo também, e assim vai. Ok? Aí junta a falta de atuação no processo educacional com o pecado do coração do menino, dá nisso. Então, e é até bom, porque não digamos assim, crente falando, né? É a mídia secular. Olha outro aí. Estudo questiona a eficiência da psicoterapia para a depressão. Olha aí. Queridos, depressão, tirando os casos fisiológicos, volto a falar, é questão da alma. E se tem alguém especializado na alma, é Deus por meio da palavra. Então tem que tratar a alma. Então nós temos que parar e começar a entender o ser humano de uma forma mais honesta, de uma forma mais verdadeira e parar de camuflar as coisas. Ok? Então, uma perspectiva de mudança. O que quebrou pode ser totalmente restaurado através da ação de 3 agentes dinâmicos. Quem pode ajudar nessa mudança? Deus, por meio do Espírito Santo e a sua palavra. A família no exercício da autoridade, da educação e do cuidado. E a escola por meio do ensino programático e integral. E fiz questão de colocar integral, entendendo o aluno como um todo, um ser holístico que precisa ser tratado em todas as suas vicissitudes. Ok? Então, os alvos da mudança, nós temos que entender quais são. Quais são os planos de Deus para a humanidade? O que nós, pais, professores e agentes sociais, esperamos? Qual é o alvo? E o alvo está lá em Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de Cristo.
Eu tenho que ser um pai que luta para que o meu filho, que trabalha o coração do meu filho, para que o meu filho seja parecido com Cristo. Não é parecido comigo, não é parecido com fulano, com Beltrano, é parecido com Cristo. Para isso eu tenho que mostrar Cristo para ele. Eu tenho que ensinar Cristo para ele. Mas, pastor, como é que eu vou fazer isso? Sou professor de escola pública. Várias maneiras. Que vai desde do amor ao próximo, o amor àquele menino que você queria pisar no pescoço dele porque te ofendeu. O abraço, o respeito, a orientação, o testemunho. O desafio que surge diante de nós enquanto professores é lembrar daquele menino que mais te deu trabalho e falar, vai ser esse que eu vou dar mais testemunho na vida dele. Eu vou ganhá-lo para Cristo. Eu vou ensinar quem é Cristo para ele. E ele vai amar Cristo, ele vai gostar tanto de Cristo que ele vai querer ser igual a Cristo. O alvo da educação transformadora é fazer com que as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, seja quem for, sejam como Cristo, queridos. Porque esse é o propósito de Deus para a raça humana. É que nós sejamos como Cristo. E sendo como Cristo, ele vai ser o primogênito de muitos irmãos. É esse o objetivo. Não é condicionar o meu filho para chegar, né? Não. Porque também tem gente que acha que educar o filho educado, é aquela criança, né? Os tocantinenses que gostam muito, assim, murcha, né? Sem atividade, sem... Não, não é isso. Mas é um menino que dá conta de controlar o seu ímpeto. E quando ele não controlar, ele tem a condição de falar, eu errei. É isso. É ser como Cristo. Ok? Então o alvo é muito claro. O alvo é ser como Cristo. Como acontecem as mudanças? Primeiro, aplicação da verdade. Nós temos que entender que existe uma verdade. Essa verdade tem que ser ensinada, inculcada na cabeça das nossas crianças. Confronto da vida com a verdade. Então você tem que levar essa verdade de uma forma tão vívida que a criança confronte os atos dela, a caminhada dela com essa verdade. Atitudes firmes, mas amorosas, que é um outro problema. Eu fui oficial do Exército na ativa durante quase 8 anos. E eu lembro que de uma das vezes, o coronel reuniu os tenentes e chamou a atenção de um tenente diante dos outros, de uma forma didática. E por quê? Porque esse tenente estava sendo ríspido com os soldados. Uma coisa é você ser firme, até duro. Outra coisa é você ser ríspido, desrespeitoso, machucar o outro. Isso não. Eu tenho de ser, diante do meu filho e do meu aluno, firme naquilo que eu acredito, na verdade, diante de uma repreensão numa atitude equivocada, confrontando no seu erro, jamais menosprezando, desrespeitando, massacrando a pessoa. Porque massacrando a pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, em primeiro lugar eu desrespeito o Deus que a criou. E é pecado. Então eu não posso ser ríspido. A verdade tem que ser dita sempre em amor, por mais dura que ela seja. Estabelecimento de alvos desejáveis e alcançáveis. Certo? Então, já caminhando para uma aplicação e uma conclusão. Eu tenho que fazer levantamento de dados. Eu tenho que conhecer aquela criança. Certa feita, tive que ir à escola para tratar de uma questão da minha filha, com um orientador pedagógico. E ela falou, e eu estou ouvindo, né, aquilo lá, falando. Tá bom. Vem cá, você sentou para conversar com minha filha? Você observou na sala de aula? Não. Eu falei, pois é. Como é que você está fazendo um diagnóstico da minha filha sem conhecê-la? Procure conhecê-la. E aí você vai ver como é que ela é. E aí você vai ter condições de poder, aí sim, corrigi-la. Às vezes a gente não se dá o trabalho de conhecer. Eu sei que é difícil. Mas eu tenho 300 alunos. Mas de alguma forma, na sala de aula, a gente consegue fazer leituras. Consegue. A gente consegue fazer observações. A gente sabe quem é o mais problemático, a gente sabe quem é o mais tranquilo. E aí a gente, infelizmente, elege alguns que são alvo do nosso amor, do nosso carinho, infelizmente. Identificar os ídolos do coração.
E aí, isso aqui é um outro tema muito interessante que tinha que ter muito tempo para tratar. Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aquilo que eu amo mais torna-se ídolo no meu coração. Qualquer coisa que eu amo mais do que a Deus e que me dá mais paz e alegria do que Deus, virou ídolo no meu coração. E todas as nossas ações pecaminosas estão associadas a um ídolo. Pode ter certeza. Vá para casa, ajoelhe-se no pé da sua cama e fala: Senhor, me ajuda a enxergar os meus ídolos. Você vai enxergar um tantão. Um tantão. Não é pouco, não é muito. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque Deus nos criou para adorá-lo. Mas o pecado nos afasta, tira o nosso olhar de Deus, e quando eu não adoro Deus, eu crio deuses para eu orar, para eu adorar. É interessante que até os ímpios entendem isso. Não sei se vocês já ouviram falar do Luiz Felipe Pondé, um filósofo. O Luiz Felipe Pondé, ele fala que o ateísmo é uma ideia brega. Ele gosta desses termos, é uma ideia brega. E a explicação que ele dá é justamente essa. Se você não adora o Deus dos cristãos, você vai criar um para você adorar. Olha que coisa interessante. É assim. Se eu não adoro a Deus, se eu não amo a Deus, se eu não encontro alegria em Deus, se Deus não é a minha razão de viver, eu vou criar um Deus para mim, e eu vou viver escravo desse Deus, e esse Deus vai determinar minhas ações, seja na sala de aula, seja onde for. Então eu tenho que, de alguma forma, conseguir me aproximar desse aluno e entender qual é o ídolo do coração dele e confrontá-lo à luz da palavra. Por isso que é fantástica a proposta da capelania. Porque um capelão dentro de uma escola tem condições de fazer isso a miúde, auxiliar o professor identifica e leva, o capelão senta com ele, caminha com ele, visita. Eu tive a oportunidade de fazer tanto isso, gente. Isso é maravilhoso. De pais desesperados que não sabem fazer o que fazer com o filho. E você ter a oportunidade de alguma forma orientá-los. Isso é algo que não tem tamanho. Tá certo? Então, identificar os ídolos. Identificação do pecado como tal, que é outra coisa. O menino tem que entender que aquilo que ele faz de errado é errado. Não pode usar eufemismo. Não pode usar de meias palavras. Não, está errado. Isso aqui é pecado. E como pecado ofende a Deus, ofende o próximo e destrói sua vida. Pecado é pecado. E aí cabe a nós usarmos uma linguagem adequada, sermos astutos, né? Sabermos falar. Está errado. Erro é erro. Não podemos usar de meias palavras com erro. Certo? Identificação do caminho de redenção. O perdão é ofertado por Cristo. O educador deve entender que há sempre a possibilidade de conserto. E aí pronto. Aí acaba com a gente. Esse menino não tem mais jeito. Esse menino está perdido. Acabou. Gente, se Deus olhasse para mim e falasse isso, eu estaria enrolado, não estaria na igreja hoje. Estaria enrolado, estaria fazendo outra coisa. Chafurdando na lama do pecado. Mas Deus olhou para mim e falou, tem jeito. E tem jeito, e o jeito é Cristo. Tem jeito para aquele menino, para aquela menina, para aquela sala que você não aguenta mais. Tem jeito. Tem jeito, nós temos que crer nisso. Porque se nós não crermos nisso, como evangelizaremos, como cumpriremos a missão, como seremos crentes que levam a mensagem de nova vida? Tem jeito sim. Criação, queda, redenção e glorificação. É um menino criado, quebrado por causa da queda, mas pode ser redimido em Cristo Jesus e será glorificado na eternidade com Cristo, uma vez que creu nele, que acreditou nele. É isso. Eu, como professor, tenho que entrar na sala orando e falar, Senhor me faça um instrumento de redenção na vida dessa sala. Que o Senhor me faça um instrumento de redenção na vida daquele aluno que me afrontou. E que o Senhor me deu a graça de não revidar, porque a minha vontade era de revidar. Mas eu quero ser bênção na vida dele. E aqui eu estou colocando desafio mesmo sobre a vida dos professores. Não é leve, não. É luta contra você mesmo. É luta contra um sistema. É luta contra um menino que não vai querer sua ajuda. Ele vai rejeitar sua ajuda.
porque ele gosta do que ele está fazendo. E o esforço vai ser mostrar para ele: existe a possibilidade de uma nova realidade em Cristo Jesus. Porque Cristo transforma. Cristo é a única oportunidade que esse menino tem. Identificação de uma nova razão para viver. Entenda, eu sou professor para a glória de Deus. E esse menino pode passar a viver para a glória de Deus. Tá bom? O caminho da vida, né? Os novos hábitos. O educador deve buscar na Bíblia o padrão de vida que se espera no convívio familiar, social, e ensinar o educando a viver tais padrões. Eu gosto muito de Comênios. Quem fez pedagogia aqui? Fez? Leu Comênios? Leu? Muito bom. Infelizmente, eu conheço um monte de gente que fez pedagogia e não leu uma página de Comênios. Mas por quê? Porque Comênios é crente, né? Aí crente tem a pecha de cristão, não serve. Aí todo mundo bebe da água dele e esconde. Como um amigo meu fala que... Você sabe o que é originalidade? Originalidade é a arte de esconder as fontes. Originalidade é a arte de esconder as fontes. Aí o indivíduo bebe da água de Comênios, esconde as fontes. Eu que inventei. Conversa. Ok? Piaget teve a honra de escrever sobre Comênios para a ONU, né? E depois não dá os créditos. E depois fica falando besteira. Precisa ter aprendido mais com Comênios. Então, o Comênios, ele faz uma proposta para a escola maravilhosa. Comênios escreveu, queridos, no século XVII. Numa época que bater no aluno era normal. Era normal. E aí ele fala assim: toda a juventude seja nela educada. Seja educada em todas as coisas que podem tornar o homem sábio, honesto e piedoso. Olha aí a visão de Comênios para a escola. Todos sejam educados para uma cultura não vistosa, mas verdadeira. Não de aparência, não é comportamento. Não é comportamentalismo. Não superficial, mas sólida, de tal sorte que o homem, como ser racional, seja guiado por sua própria razão e não pela de outra. Ele tem capacidade crítica de si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Todos sejam... Para Comênios, o processo educativo somente seria completo caso fosse dada equivalente atenção a 3 características indispensáveis para que o ser humano seja de fato humano. Quais sejam? E aí, a professora Inês, ela organizou no livro dela, um livrinho muito bom, Educação e Personalidade, instrução, virtude e piedade. Instrução, cultivo da razão, do conhecer o fundamento das coisas. A virtude, o que capacita o ser humano a ser sábio, né? E a relacionar-se com as outras pessoas. E a piedade, refere-se ao aspecto espiritual, um relacionamento com Deus. Instrução, virtude e piedade. Essa é a educação que transforma. Olhando para Cristo, para a glória de Deus, e sendo instrumento de Deus para fazer com que os nossos alunos aprendam a amar o Senhor Jesus Cristo e a desejarem profundamente a ser como Ele. Foi muito. Já foi. Então, essa é a ideia, queridos, de uma educação transformadora que passa no meu coração. Muito obrigado.